Permite que a nossa esperança venha morrer. Eu quero agradecer a pastora Graciane, não inventei, Grauciane, que chique, pastora Grau, amiga, por esse culto de mulheres. No nome da minha amiga Adriana, eu quero cumprimentar todas as mulheres que se fazem presentes aqui. Obrigada, Adrica, por você ter vindo, a esposa do Anderson, enfim, minha família, está todos reunidos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu já ministrei livro de Jó, podeis assentar? Tem um pessoal que veio de longe, tem um pessoal que veio de perto. Só sei que eu subi segurando meu brigadeiro firme e forte aqui. Ai, que delícia. Dá uma olhada para a tua irmã e diga assim: você crê que Deus está te dando força para florescer? Quando nós começamos a ler o livro de Jó, especificamente no verso 14, nós encontramos Jó dizendo que há uma esperança. Mesmo diante das secaduras ou diante da sequidão da vida, quando nós chegamos na presença da água, que é Jesus Cristo, nós temos força para florescer. Quando nós começamos, eu pelo menos, quando eu começo a falar em força para florescer, eu marquei aqui, é um conceito que une resiliência emocional. Talvez você está dizendo, pastora, eu cheguei aqui desanimada, cheguei frustrada, está bem ardida a minha voz, graças a Deus. Ou é eu que estou com o retorno muito bom, dá uma melhorada aqui, tá ruim. Passa a ficar bonita a voz, se vira. Dá uma engrossadinha nela, está muito ardida de gripada. Eu falo a respeito de um conceito emocional. Eu entendo que ninguém pode florescer enquanto está plantado na dor do passado. Querido, se você chegou aqui, talvez derramando algumas lágrimas porque aconteceu na sua vida no passado, eu vim aqui hoje dizer que Deus está com uma poda chamada graça, que Ele diz, aquilo que aconteceu no teu passado não se compara com o que Deus está escrevendo no teu presente e fará no teu futuro. Querido, eu já vejo flores levantando a mão e glorificando ao Senhor. Permita-se no seu tempo. Você sabe que eu posso falar porque eu falo que uma das coisas que me preocupa é quando nós vemos alguma árvore, ou uma mulher, uma pessoa, quando ela é podada em algum relacionamento, e ela tem pressa em florescer. Dá uma olhada assim, ou se não uma cutucada para o teu irmão e diga assim, não se precipite. Eu vejo pessoas que muitas das vezes passam pela dor do divórcio. Às vezes a gente pede lá, quem quer oração, coloque aqui. E os maiores pedidos de oração são relacionamentos, a voltar com o marido, voltar a amar de novo. E tem algumas que às vezes não faz nem um mês, nem 15 dias, e já quer relacionar com outras pessoas. Querido, há um tempo determinado para todas as coisas. Antes de você se envolver, você precisa primeiro ter resiliência para suportar as experiências que Deus vai entregar para a tua vida. Deus quer dar uma força interior para que você suporte as dores da vida. Eu sempre conto e gosto de falar a respeito daquilo que eu vivi quando eu era criança. Eu falo de uma parte onde eu tive um problema na pedofilia, mas hoje eu quero falar da ausência do meu pai. Quando criança, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi a ausência da paternidade. Embora eu tendo um pai dentro da minha casa, embora eu tendo uma mãe, dentro da minha casa não, na casa deles, embora eu tendo a minha mãe em corpo físico, mas eles nunca estavam presentes. O meu pai era um homem que ele bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Minha mãe é uma mulher, se der problema me dá o sem fio. Se der me dá o sem fio que eu me ajeito. Minha mãe é uma mulher traumatizada pelas dores. Uma mulher que aceitava relacionamentos tóxicos. Ela era traída
no leito da sua casa, ela era desrespeitada moralmente, fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Quando falavam para mim do conceito família, eu demorei a entender muito tempo para saber o que era família. Durante alguns anos, eu orei a Deus pedindo uma casa. Eu descobri que casa, todo mundo tem condições de ter. Difícil é ter lar. Ei, nessa noite Deus está dizendo, eu estou mudando a tua casa para se transformar num lar. Lá é lugar de abrigo, lá é lugar onde você tem para voltar. Lá é lugar onde você pode criar expectativas de que o melhor de Deus vai acontecer. Quantas das vezes nós achamos que é só mudando de cidade, só mudando de casa, só mudando de ambiente? Não, querido, é quando nós mudamos e consertamos aquilo que erramos no passado e decidimos fazer diferente no presente. E aí o meu pai, ele deixou algumas marcas. Qual a primeira marca que o meu pai deixou? Eu lembro que no aniversário da minha mãe já estava trabalhando como doméstica e a patroa dela chegou com uma bandeja de lasanha de presente. O meu pai esperou a patroa dela sair e eu e ela ansiosos para comer aquela lasanha. Meu pai vai e faz cocô em cima daquela lasanha. Todas as vezes que eu via lasanha, me dava aquele gatilho das fezes. Todas as vezes que eu via lasanha, me dava aquela ânsia, vinha a lembrança do meu pai bêbado. E eu disse para Deus, Deus me cura, me ajuda a perdoar meu pai. Só que o meu pai já tinha morrido. Então o problema não era com meu pai, o problema era eu que não tinha esquecido. Ô querido, é por isso que a Bíblia diz para mim e para você, esqueça as coisas que para trás ficaram. Eu, Deus, estou escrevendo uma coisa nova. Tem coisas que não tem mais como arrumar do que aconteceu no passado, mas tem como você ressignificar o teu passado, dizendo, eu vou florescer, eu vou fluir, eu vou permitir que na minha casa, na minha família, seja escrita uma história diferente. E eu comecei a buscar o Deus Pai. Eu conhecia o Deus poderoso, eu conhecia o Deus que curou minha mãe do câncer, eu conhecia o Deus que restaura famílias, mas eu não conhecia o Deus Pai. Quantos aqui conhecem o Deus Pai? Eu tive o privilégio de conhecer o Deus Pai. Oh, querido, talvez você veio procurar um Deus do self-serve, um Deus do delivery, que você pega uma profecia e vai embora, mas eu vim aqui para apresentar um Deus de relacionamento, um Deus que está perto de você, dizendo, eu sou a sua paternidade, e como pai eu quero que você floresça no meu jardim, como pai eu quero que você brilhe. Não, Deus não te chamou para ser uma rosa xoxa, murcha e sem cor. Deus te chamou para ser uma rosa resiliente, uma rosa que exala um bom perfume e que tem uma força diferente. Você precisa ter uma força dentro do seu interior. Você precisa ter equilíbrio das tuas emoções. Como é de mulher, então vai ter conta que os homens não estão aqui, tá bom? Uma mulher equilibrada, ela não chora em qualquer lugar. Uma mulher equilibrada, ela não expõe as suas dores no Instagram. Pastora, mas eu não aguento, eu quero falar. Mas o que você ganha depois do Instagram? Uma mulher equilibrada, ela não sufoca até mesmo os seus líderes espirituais com os seus problemas. Eu, durante um tempo, eu achava que o meu pastor tinha que fazer milagre com a minha vida. Eu chegava no meu pastor e dizia, eu não aguento, o que eu estou passando é muito difícil, não vai dar certo. Até que um dia alguém se levantou e falou assim, ô Sandra, você já pensou em passar um psicólogo? Para mim foi um escândalo. Ele está chamando de louca por tabela. Ou porque eu tinha esse preconceito. Quando criança, o meu pai foi internado no hospício. Quem é das antigas vai lembrar Teixeira Lima, em Sorocaba. Meu pai foi internado lá. Eu fui visitar meu pai, camisa de força, rosnando, ali jogado para o chão, mulher vinha, dava uma injeção nele, ele desmaiava. E ali que eu vi falar de psicólogo,
de psiquiatra, de psicanalista. Quando alguém veio falar que eu precisava de um psicólogo, eu falei, a pessoa está achando que eu sou louca. Não, querido. É que nós temos que procurar pessoas que saibam realmente colocar em ordem as nossas emoções. Talvez você está contando as suas dores para a sua vizinha, para o padeiro, para o Instagram, e aí Deus está dizendo, eu coloquei ferramentas aqui da terra, para que possa dar alinhamento, que possa te dar direção e dizer, a tua vida não é para ser uma difamação, a tua vida não é para ser um escândalo, mas é para ser um jardim fechado, guardado, regado, plantado pelo nosso Senhor. Se eu fosse você, eu estava aplaudindo ao Senhor. O meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade. Sabe que com 8 anos de idade, eu passei pela dor de ser liciada. E nessa ser liciada, houve o ato completo. E nesse ato completo, não foi uma vez, não foi duas, pelo contrário, foi um lugar de sequência, porque ali era o único lugar. E pasmem, que eu me sentia amada. Uma criança de 8 anos esperava elogios de um homem adulto. Mantinha intimidades com esse homem e dizia, eu sou amada nesse lugar. Um dia esse homem, num ato brusco, ele quebrou o meu dente. Eu cheguei em casa sem o dente. Ninguém perguntou nada para mim. Ninguém falou o que aconteceu, como que quebrou seu dente. Mas quando agora adulta, o meu dente quebrou. E eu falei assim, Deus, eu tenho que pregar e o meu dente está quebrado. Olha como que Deus foi curar a paternidade em mim. E Deus falou para mim, quando sua neta chegou em casa, que você viu ela sem o dente, o que você falou para ela? Eu falei para ela, olha a janelinha. E sorri, comecei a brincar com a minha neta. Eu perguntei o que aconteceu e comecei a brincar com a minha neta. Deus falou assim, hoje você é aquela menina, deixa eu olhar a sua janelinha. Deus está aqui olhando para você, para aquela menina que foi ferida, para aquela menina que foi frustrada, para aquela menina que passou por preconceito, por exclusão. Ele está dizendo, deixa eu ser seu pai, o pai daquela menina que fala assim, eu não vou conseguir ser feliz como eu era no ano de 1980, nem eu quero ser feliz como eu era no ano de 2980, porque o que Deus está fazendo agora é muito maior do que aquilo que eu vivi em 1980. Quando a cura no meio da dor, nós enxergamos a expectativa de mudança na nossa vida. Você fica de pé um pouquinho, cabelinho lindo. Deus diz assim, ó, enxergue as expectativas, enxergue os desafios como oportunidade. E quando eu estou olhando para você, eu estou vendo você passando por grandes desafios. E enquanto você está enfrentando esses desafios, você diz, será que eu vou ter resiliência? Será que eu vou ter força? Será que eu estou pronta? E aí o Eterno está dizendo, enxergue esses desafios como uma grande oportunidade. Você não será podada, você não será cortada, você não será esquecida, mas tu vai florir nessa oportunidade que Deus está dando. Aplauda Jesus aí. As oportunidades, elas são como um aprendizado e treino. Por isso, não desista. E nem se apegue a sinais. Quantas das vezes nós queremos florir, mas pedimos sinais. Senhor, se o Senhor fizer, você fica de pé, querida. A senhora é de azul mesmo. Como que eu vou dizer assim? Eu sabia que era eu. Quantas das vezes nós falamos assim, Deus, se o Senhor fizer, se eu ver, e aí o Eterno disse, eu já fiz a chamada, eu já te escolhi, e eu já te separei, não tem mais sinais para dar, agora é o rumo da obediência, é que tu olha, e tu foi ferida ministerialmente, você não teve ataque de lobos, mas teve ataque de ovelhas. É aí o Eterno, que é o bom fazedor de todas as coisas, ele diz, eu desço óleo de mirra sobre a tua vida, eu curo o teu coração da mágoa, eu entro dentro do teu lar, rabaio, reliba sobre a cirra, enquanto eu entro dentro do teu lar, aquele clima de solidão, de vazio sai, e eu te abraço e digo, voa, porque eu te escolhi para levar as boas novas, diz o Senhor dos Exércitos. É escolha, não é nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe. Eu escrevi assim, há momentos que quando Deus quer nos fazer florescer, nós sentimos medo. Dá uma olhada para a irmã e fala, vai com medo mesmo.
A coragem não é a ausência do medo, mas é a ação agindo em cima do medo. Você está com medo? Não para não. Não deixa o medo te paralisar e não sair do lugar. Não permita que o medo faça você viver fases repetitivas da vida. Mas se você venha falar o amor de Deus, Ele lança fora todo o medo. Aí eu escrevi aqui, porque eu estou velha, tem que escrever. Precisamos entender a voz de Deus para nós em meio a situações difíceis. Você já percebeu que nas situações difíceis, a primeira coisa que nós perdemos é a audição? Quem está vivo, vou explicar bem, quem está vivo, quando está passando por momentos difíceis, a primeira coisa que ele perde é a audição. Pode falar o que quiser para ele, ele fala, eu quero ver. Não, já ouvi, bastante gente já falou isso para mim, agora eu quero ver. Na medicina não. Quando o paciente está em estado vegetativo, o último órgão que morre é a audição. Aí eu vou trazer uma palavra para você. A fé não vem por aquilo que você vê, a fé vem por aquilo que você ouve e guarda. E o segredo é guardar a palavra de Deus, ainda que você não esteja ouvindo nada, ou melhor, ainda que você não esteja vendo nada. Se você tiver com seus ouvidos atentos, a palavra de Deus é suficiente para você caminhar, seguir e ir em frente. Não perca a sua audição. Tem uma menina linda que chegou aqui e falou assim, eu cantei não sei aonde. Fica de pé, querida. E depois você vem cantar no final da pregação também. Ela é da Lagoinha. Fica de pé daqui. Habilidade e paciência. Quando você chegou e me abraçou, eu olhei uma flor que quer transicionar no jardim, mas precisa de habilidade e paciência. Quantas das vezes nós queremos as coisas na nossa hora, do nosso jeito, e aí Deus está dizendo assim, eu estou dando para você habilidade, só que agora você precisa conquistar a paciência. Ninguém cresce fora de época, ninguém dá flores fora de época. Quando nós damos flores ou frutos fora de época, isso se chama mutação ou enxerto. Deus não te chamou para ser enxertada, Deus te chamou para florir e ser amada. Uma flor para crescer, ela precisa nutrir. Vou melhorar, autocuidado. Você se cuidou hoje? Você se deu direito, não só hoje, mas nos dias da sua vida, de fazer sua unha, de fazer sua escova, pasmem, de colocar dente. Eu vejo tantas mulheres que se apagam, dizendo, eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho sogra, eu tenho prima, não dá tempo de me cuidar. Se você não cuidar dos outros, se você não cuidar de você, você não tem condições de cuidar de si mesma. Ei, querido, você não pode destruir a sua vida para querer fazer cheiro no jardim de outro. É hora de você fazer sua unha assim. Ah, pastor, eu queria emagrecer. É só fechar a boca e dar caminhada. Não é só mãojada que emagrece, não é só esteira que emagrece. Caminhar na rua é de graça. Está na hora de você olhar e falar, eu me amo. E porque eu me amo, eu vou ter um autocuidado em mim. Quantas das vezes eu olhei, eu sou mulher igual a vocês, e não é sister, não é amigas, não é mulher. Eu olhei aquelas artistas de televisão, e uma faz botox, outra tira botox. Não é? Ou vocês não são igual? Quem vive na comparação, traz na sua mente confusão. Marca isso aí. Não se compara com ninguém. Você é uma flor única. Quantas das vezes eu fiz coisas que eu não tinha condições financeiras para custear, porque eu queria me comparar. Ah, não, eu quero ser igual a Juliana Paz. Nossa, agora forcei também. Já queria entrar em falência. Aí já queria entrar em falência, né? Ó, a jogada do cabelo. Eu me comparava. Você sabe que
Hoje eu tenho certeza. Hoje eu tenho certeza. Mas eu precisava que as pessoas dissessem para mim: você é linda, você é bonita. Eu dependia de elogios de outras pessoas. Hoje não, hoje eu olho no espelho, às vezes estou passando em casa assim, tem hora que eu levo um susto e falo: meu Deus, que mulher linda é essa? É eu. É eu. Você precisa se amar. Não para com esse negócio de se arrumar no automático. Para com esse negócio de nem de olhar no espelho do jeito que vai, tá bom, não tá bom não. Você faz parte do jardim do Criador. E o Criador quer que você tenha o seu autocuidado. Eu vou deixar para passar no médico depois. Estou sentindo um negocinho aqui, vou tomar um chazinho. Estou sentindo outro negocinho aqui. Não, não. A flor tem que ser nutrida. E só é nutrida quando ela se cuida. Está na hora de você se cuidar. Está na hora de você olhar para você. Eu estou fazendo uma motivacional. Eu sou não. Diga tudo que eu falo. Eu não faço pegadinha, então eu posso falar em paz. Tudo que eu falo é idealizado e projetado. Eu dizia assim: eu sou sedentária. Eu sou noturna. Um dos meus maiores defeitos é isso: eu sou noturna. Eu não penso 8 horas da manhã. 9 horas da manhã eu estou dando coice. Eu vou acordar lá por 10 horas, 11h30. Esses dias uma pessoa mandou mensagem para mim, era 8h15. Eu falei: você está com vontade de conversar, né? Porque eu já, como quem diz, eu não estou. Porque eu vou dormir 2, 3 horas da manhã. Aí eu falei para Deus: como que eu vou fazer exercício, sendo que eu não consigo acordar cedo? A hora que eu acordo, eu já acordo atrasada para fazer o que eu tenho que fazer. E aí Deus falou assim: começa a trabalhar na rotina. Você precisa ter rotina. Você precisa educar o seu cérebro. Criança, ela faz o que a gente manda. Adulto faz o que tem que ser feito. Não. Eu vou dormir até 2 horas, vou ficar aqui assistindo série. No que você se acrescentou? Pastor, o meu sonho era ser professora, mas agora já estou com 50 anos, não dá mais tempo. Não dá tempo se você estiver morta. Porque se você está viva, se matricule hoje, comece hoje. Porque a vida nos dá oportunidade e esperança para vencer. Eu comecei a mudar minha rotina. Não conta para ninguém. Fiz matrícula na academia, fui lá, tirei uma foto, fiz um post. 2026, me aguarde. Ficar aguardando eu até agora. Liguei para o posto da academia e falei: moço do céu, devolva meu dinheiro, eu não vou. Ele falou: por que você não veio? Eu falei: não aguento só de eu escutar pra aqui da minha casa, academia. Pasmem. Eu moro num prédio que tem os equipamentos, os aparelhos. E eu falei para Deus assim: não. Vai que eu faço aqui tudo errado. Eu queria uma academia perto da minha casa. Em 4 meses foi construída uma academia vizinha. Eu falei assim: está muito perto. Aí fui lá, paguei a academia. Passou 1 mês, eu não fui. Passou 2 meses, eu não fui. E eu fiz aquele plano de 1 ano. E aí, ouvindo algum mentor no Instagram, o Instagram falou assim: você está sendo sócio da academia sem ir? Eu falei: vou pedir meu dinheiro de volta. Pedi meu dinheiro de volta, o dono da academia devolveu o dinheiro, perdi uma parte. Porque quem não tem disciplina perde. É perigoso isso, né? Quem não tem disciplina perde. Não para com esse negócio de dizer assim: deram o golpe em mim. É porque quando a pessoa quer passar uma planilha para vocês, fala: deixa para lá, não gosto de número. Eu gosto de conversar com pessoas. É porque você não gosta de carregar com as suas responsabilidades. É necessário ter disciplina para não ter perca. Ainda bem que alguém deu glória e teve uma que teve até coragem de assumir, sou eu. Aí voltei com o dinheiro. Gorda, pressão alta, diabética, ia subir, ficava caçando um monte de menino para subir mancando. Eu falei: não, tá feio. Eu vou fazer um projeto. Eu mesmo fiz, né, para mim, 60 a mais. No dia que eu coloquei 60 a mais, eu coloquei qualidade de vida. Coloquei ali qualidade de vida 60 a mais. Eu mudei minha alimentação. Falei: a partir de hoje, eu não como mais pão. Eu não como pão, não como arroz. Não como não. Não como todos os dias. Tem hora que eu dou uma
Graças a Deus, a minha comida preferida é pé de frango, então é tranquilo, porque o colágeno fica em dia, graças a Deus. Eu mudei minha alimentação, eu era uma mulher que deitava 10 horas da noite, comendo bolacha recheada e dizendo, estou sofrendo gorda, diabética, pressão alta, correndo risco de infarto. Falei, parei, mudei minha alimentação. Comecei a buscar, e não é nada caro não, porque quando eu ia em nutricionista também aquele negócio, coma queijo de búfala, como não sei o que, não tem dinheiro para nada disso. Mudei minha alimentação, diminuí, saí da gordura, de comidas fritas, e falei, agora eu preciso emagrecer. Liguei a esteirinha lá, ó, 4-0, tem gente que faz 8-5, 6-2, né, 4-0. Você olha para mim e fala assim, a Sandra não vai chegar nunca. Cheguei na esteira com 120. Estou com 87. É rotina. Você precisa ter seu autocuidado. Você precisa gostar de você. Você precisa querer bem você. Não. Para com esse negócio de ser invejosa. Fica olhando e dizendo, só fulano consegue. Eu brincava, gorda é só língua, é só bruçais. Não. Eu estou gorda mesmo e preciso ter um autocuidado, porque eu sou escolhida de Deus. E grande é a obra que Deus tem para fazer para mim. Então também grande é a obra que Deus tem para fazer por você. Se cuide. Se cuide. Pastor, eu não tenho condições de fazer a unha toda semana. Aprenda a fazer. Aprenda. Uma igreja como essa, inteligente, com certeza deve ter até aula de esmaltação. Cutícula a gente tira quando dá, a gente empurra e tira quando dá. Aprenda a fazer. Invista em você. Você é o maior investimento de Deus aqui na terra. Cuide de você, invista em você. Eu escrevi aqui, ó. Deus plantou e escolheu oferecer desafio das adversidades em casa. Apesar do ódio, aqui ó, apesar do ódio, ele fortaleceu José. José era um filho preferido de Jacó. Todo mundo conhece a história de José. José, ele nasce de Rebeca, e Jacó mima José. Na velhice, José faz uma túnica de várias cores, Jacó faz uma túnica de várias cores para José. Só que Deus tinha um plano para José, ser governador. Se José não passasse pelas adversidades da vida, ele ia chegar no trono um governador mimado. Ei, sabe por que está com esse negócio que tem hora que você arruma a mala? Vou para a casa da mamãe, joga a roupa fora, grita, dorme no corredor da casa. É porque você está mimada. Então eu convido você a entrar nas adversidades de Deus, para que Deus te traga amadurecimento, pois Deus te fez para ser rainha e não para ser moleque. Fala com essa manha, vai embora, amor, não quero mais você. Se ele resolve ir embora de verdade, você chora, você morre, você esperneia. Deus falou, eu vou primeiro quebrar José, vou pôr José passando por aflição. José foi vendido pelos da casa. Está assustado por quê? Às vezes eu vejo pessoas falar para mim, mas é meu irmão, é minha irmã que me persegue. Está na Bíblia. A maioria dos perseguidores foram da família. José venceu a acusação. Quem quer florescer tem que vencer a acusação. Te acusaram? Tem uma moça, e agora? Eu acho que é cinza ou bege a sua blusa de frio, não tenho certeza. Vermelha embaixo, fechou. Fica de pé. José, ele está contando projetos. Os irmãos de José estão olhando para José contando, e eles começam a invejar José. Enquanto eu olho, você acha que as suas frustrações veio de sequência da falta de apoio familiar. Aí Deus hoje vem com uma palavra para você. Redebaiaçoe
redide aqui, refai a chodesirra. Enquanto eu estou aqui no altar, eu vejo a mão do Deus Todo-Poderoso te sustentando. Ele diz: eu curo você da depressão, eu tiro você dessa área de vitimismo. Reneia, redobiacirra. As dores que tu tem passado são apenas processo para que tu possa chegar na tua melhor performance. Tenha autocuidado, se ame primeiro, para depois amar os outros. E aí, enquanto eu olho, Deus fala: dos teus, quem cuida sou eu. Ser resiliente significa crescer, romper barreiras, exibir força, mesmo em solos secos e em situações adversas. Dá uma olhada para a tua irmã e diga: vamos ser resilientes? Ter paciência. A Bíblia diz que o maior dom é o amor, né? Mas uma das coisas que eu precisei ser forjada foi na paciência. Eu nem peço paciência. Quem pediu paciência, dá-lhe prova. Paciência a gente só consegue na prova. Eu não peço. Eu peço domínio próprio, eu peço autocontrole, mas paciência eu não peço. Paciência é respeitar o tempo de desabrochar. É sabedoria, pois apressar o processo pode te ferir. Vamos ter alguns exemplos? Obrigado. Deus abençoe. Quantos processos que eu e você fomos apressados? Quantas decisões nós tomamos fora do tempo? Não tivemos a paciência de esperar. Talvez aquele namoro que a mãe dizia assim: não vai dar certo. Aquele homem, aquela mulher, vou falar só dos homens, vocês não estão aqui, tá bom? Aquele homem vai dar problema. Aí você namora, ganha de presente um par, aí chora e fala: Deus está me provando. Não, é você que não teve paciência de esperar o melhor, quis pegar qualquer coisa. Aquele casamento que no namoro já deu sinais de que seria tóxico, porque ele já te tratava mal, já se ajeitava como se você fosse qualquer uma, mas você não teve a paciência de esperar, e hoje você está chorando um casamento fracassado. Ei, querida, tenha paciência. O que Deus preparou para você é maior do que aquilo que você possa imaginar. Deus, ele nunca vai chegar atrasado na nossa vida, ele sempre vai chegar no tempo certo. Deus, ele não erra. Quem erra nas nossas decisões é nós mesmos. Pasmem, pasmem. Eu casei com 38 anos. Posso fazer uma brincadeira aqui, pastora? Posso? Somos amigas, né? Então, é uma brincadeira mesmo. As pessoas brincam na minha cidade, que é assim: quando a gente está novinha, a gente diz: esperei com paciência no Senhor. Está novinha. Aí, quando a gente já está numa certa idade, que eu acho que deve ser uns 40, apressa-te, Senhor, em ouvir o meu clamor. E eu acho que na minha idade deve ser aquilo que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu acho. Só que na verdade, quando nós entramos nessa brincadeira, nós aceitamos um processo que pode nos ferir. Deus não precisa dar nada com pressa, Ele sabe a hora. Deus não precisa dar nada fora do tempo, Ele sabe o momento. Eu tive a oportunidade de conhecer um casal de amigos, que a moça casou e estava 9 anos casados. E na pandemia, Deus falou para mim assim: eis que eu dou sobre você a unção da fertilidade. E eu falei: nossa Deus, o que será que vai acontecer? E eu comecei a passar nas igrejas e Deus começou a mostrar as mulheres que iam ficar grávidas. Eu chamava, quando eu voltei, já estava todo mundo com o seu neném no colo. E essa menina, ela tinha 9 anos de casada na época. E nós fizemos um culto no lar. E no culto do lar, Deus falou para mim: fala para ela que ela vai ser mãe de filhos. E eu cheguei até ela, abracei ela e falei assim: meu Deus manda te dizer, você vai ser mãe de filhos. E a lágrima desceu dos olhos, e quando acabou o culto ela veio e falou: Sandra, ela é minha amiga. Eu carreguei ela no colo.
Ela disse: Sandra, você sabe que eu não posso ter filho. Já fazem 9 anos que eu estou casada. Eu falei: então Deus mentiu. E saí. Passado alguns meses, ela bateu na porta da minha casa sorrindo: eu estou grávida. E é de gêmeos, 2 meninos. Deus não chega atrasado. O que Deus preparou para você não vai te machucar. O que Deus preparou para a tua vida não vai te jogar fora do processo. Você não precisa dar uma ajudinha para Deus. Quantas de nós vamos buscar? Eu não sei porque os homens vêm. Né, pastora? Não sei porque vem. Para não deixar a gente falar. Quantas dores nós podíamos ter evitado se nós tivéssemos apenas tido paciência. Diga: eu preciso aprender a respeitar o tempo para desabrochar. Cuidado. Talvez você esteja que nem Noé, com a arca aberta, deixando o animal entrar. Ora você beija Paulo, ora João que te amassa, ora é Gustavo que te aperta. Você vai te ferir de novo. Você não é bijuteria, você é joia preciosa. Tenha paciência. Cuidado interno. Florescer exige. Florescer envolve autoconhecimento. Acolher a própria essência. Você já ouviu alguém dizer: você é chata? Ah, não gosto de ficar com fulano. Aprenda a acolher você. Eu sou dada. Até demais. Sou esparramada. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: ah, pastora, Deus nunca vai usar a senhora, porque a senhora é muito solta. Olha eu aqui. Deus não quer clone. Deus quer que a gente acolha a nossa verdadeira essência. Você não precisa ser cópia de ninguém, você precisa ser imagem e semelhança de Cristo. Umas são mais soltas, umas são mais retraídas, outras são talentosas no artesanato, outras nas vozes, outras na oratória. O importante é que você se acolha, que você tenha um tempo para você. Eu moro numa cidade grande, chamada São Paulo. Sou do interior. Sou do interior de Boituva. Quem conhece Boituva aqui? Todo mundo. Todo mundo. Falar Boituva e tu está muito perto. Quando eu estava em Boituva, eu conheci gente grande, conheci Carlos Lotar, conheci gente grande. Quando eu estava em Boituva, Deus falou para mim assim: o meu sonho para você é maior. Eu estava já fazendo, é que aqui eu não contei a minha história da infância, mas depois vocês entram lá no canal e escuta. Eu já estava legislando naquela cidade. Eu estou falando de uma mulher que bebia, que prostituía, que caía na rua, que dava vexame. De repente Deus dá uma virada, arruma, ajeita, poda, quebra, tira a raiz, põe a raiz, joga água e faz formar Sandra Alves. E Sandra Alves está lá legislando. Eu estou sentado achando que eu estou no máximo, que eu estou bem. Sou vereadora aqui em Boituva, está ótimo, Deus. Mas eu vinha vindo com um processo familiar. Eu não conseguia ser mãe. Eu era boa para todo mundo. Já era pregadora, já pastoreava igreja, já tinha filhos espirituais, já pregava no YouTube. Eu só não conseguia ser mãe em casa. Eu tinha o costume de, por exemplo, achar esse menino lindo aqui e falar assim: ai, você é meu filho, lindo, eu te amo. Você é uma bênção. Mas o meu filho eu não conseguia respeitar como tal. O meu filho xingava, o meu filho não tinha paciência para falar com ele, eu era grossa. Ei, querido, para de ser bom só para quem é de fora. Seja bom para quem está dentro da sua casa também. Meu filho chegava, eu não pensava em fazer uma comida, não precisava fazer nada, eu vivia a minha vida ministerial. Eu queria brilhar no altar. Não adianta brilhar aqui se você não brilhar dentro da sua casa. Não, essa escova que você fez para vir aqui no culto hoje, ela tem que durar no mínimo até amanhã. Para a hora que o seu maridão acordar, você só bater cabelo. Pastora, não tenho marido, bate cabelo para você, filha. Aprenda a ter solitude.
Eu saio da minha casa sozinha, vou no shopping, vou chupar sorvete, vou comer pastel, bato altos papos. A Sandra com a Sandra fala tanto que tem hora que eu falo: Sandra, agradeço a oportunidade, deixa eu falar agora. Diálogo. E eu naquela guerra insana dentro da minha casa. Deus falou para mim: você é uma excelente mulher, você só não sabe ser mãe. Ei, querido, não queira que o seu filho tenha a mesma maturidade que você tem. Não exija do seu filho aquilo que nem você conseguiu fazer ainda. Eu dizia assim: eu só falo assim com ele porque eu não quero que ele erre aonde eu errei. Muitas das vezes é necessário nós deixarmos que os nossos filhos errem para ter maturidade. Um dia Deus olhou para mim e falou: eu vou trazer seu filho para perto. Eu e meu filho não conseguia ficar 10 minutos perto. Imagine para perto. Deus tira o emprego do meu filho. Meu filho vem comigo ministerialmente. Estou encurtando o máximo que posso. Aquele menino de temperamento forte. O fruto nunca cai longe da árvore. Eu também não sou boa. Ele falava 1, eu falava 2, eu falava 2, ele falava 3. E nós dois afiando, porque ferro afia ferro. E aí Deus falou para mim assim: começa a gerar seu filho de novo. Deus está dando uma oportunidade para mim e para você. Dá tempo de você gerar sua família de novo. Dá tempo de você gerar sua história de novo. Dá tempo de recomeçar. Não é porque começou errado que você vai jogar tudo fora. Começa de novo. Eu olhava para aquele menino adulto e eu dizia: eu te amo. Você é o melhor filho do mundo. Você é lindo. E primeiro eu falava: você é feio. Nossa família é para ser maldita. Eu mudei. Ei, querida, muda a sua boca. Muda a sua fala. Muda o seu jeito de se portar. Já tem gente demais para jogar sua família fora. Seja você a primeira a abraçar. Já tem gente demais para apontar seu filho dizendo: é o bichinha, é a lésbica, é o ladrão. Seja você o primeiro a dizer: seja o que for, ele é meu e eu vou regar em amor, porque eu sei que Deus pode transformar. Eu fui trazendo meu filho para perto e um dia eu de perna cruzada, dentro do gabinete, meu filho encostado do meu lado, Deus falou para mim: levanta, usando um profeta, levanta. Eu levantei da cadeira de vereadora e Deus falou para o Jonatas: senta, porque você vai ocupar esse lugar. Vem cá, Jonatas, eu quero que todo mundo conheça meu filho. Ele não está aqui? Olha que lindo. Eu que fiz ele. Sozinha. Eu que fiz. E ainda vou dizer, fiz sozinha, porque eu sou mãe solo. E uma das coisas que eu chorava, eu dizia: nem ter pai, dar um pai para ele não consegui. Mas eu dei o Pai Celestial, aquele que cuida, aquele que... Oh, querida, você é bonitão, não é? Eu também acho. Você não é jogada fora, porque você é uma mãe solteira, porque você foi abandonada, ainda dá para você constituir uma família. Hoje eu estou aqui com... Manda currículo, tem que passar por mim. Tem que passar por mim, senão não dá. Deus me tirou de lá, colocou... É bonito, não é, gente? Minha cara, eu que fiz. Deus tirou daquela cidade, colocou Jonatas em Boituva como vereador e me levou para São Paulo. E lá Deus também me colocou como vereador. Talvez para você não é nada, mas eu estou falando de uma família que estava num jardim destruído, de uma família que vinha vindo num ciclo de palavras de maldição, de uma família que não sabia o que era florescer, que não tinha coragem de recomeçar, de uma família que passou pela dor do câncer, a ponto do médico dizer para mim: eu tive câncer de intestino, e o médico disse: o que você tem não é nem câncer, o que você tem é maldição hereditária. Imagina o nível que estava a nossa família. Mas Deus, como pai, um bom jardineiro, Ele veio e fez as podas, tirou as ervas daninhas, da mágoa, da raiva, do rancor, e falou: você pode florir no solo fértil que eu te coloquei. E hoje o bom jardineiro vem vindo com a poda dizendo: você não vai caminhar na angústia, não vai caminhar na mágoa, não vai caminhar no rancor, porque sou eu o Senhor, o Deus que vai podar para você florescer. Você consegue ficar de pé?
Cuide do seu jardim interior. Cuide do seu coração. Cuide das suas emoções. Se for preciso chorar, chora. Só que saiba onde chorar. A Bíblia já deu uma receita para nós. Quando tiver vontade de chorar, feche a porta do seu quarto. Vem, filha. Está com coragem? Então, quando você tiver com vontade de chorar, feche a porta do seu quarto e chora. Não. Essa receita foi dada a nós, porque não é todo mundo que merece ver o nosso choro. Eu descobri as duras penas, pastora, que amigo para enxugar a lágrima da gente é fácil achar. Difícil achar alguém que está disposto a ver nós melhor do que ele. Então saiba onde você vai chorar. Saiba onde você vai contar as suas dores. Cuide do seu interior. Faça o seu devocional todos os dias. Uma alma nutrida é um coração pulsante, é um coração sonhador. Eu não tenho nem tempo de ler a Bíblia. Comece com caixinha, não gosto, mas vai. Comece com caixinha de Preciosa Promessa. Tira um versículo por dia. Por que você não gosta? Porque Preciosa Promessa só sai bênção. Só por causa disso. E tem hora que tem que falar, cuidado, se cura, seja tratado. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, traga à existência a palavra. Pastor, eu não estou conseguindo, eu estou com tanta prova, com tantas ervas daninhas dentro de mim, que eu não estou conseguindo nem orar. Cante, traga, Senhor, um louvor. Se tem um lugar que eu faço um sucesso cantando, é no banheiro da minha casa. Quando eu estou no banheiro, não tem para Cassiane, não tem para Lauriette, eu faço composição. E vocês vão descobrir minha idade. Tem um louvor que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Essa dor que você está passando, Deus está levantando um poeta. Deus está levantando um compositor, está dizendo o melhor de você vai sair nesse esmagar. Quando Deus nos esmaga, Ele quer dizer, quero ver se vai sair azeite ou se vai sair veneno. Se sair veneno é porque você não está pronta para ter um encontro com o bom jardineiro. Eu quero fazer um convite para você. Nós falamos a respeito do cuidado externo. E aqui, se nós estamos reunidos, é porque nós estamos cuidando do nosso interior. E talvez no cuidar do nosso interior, nós deixamos algumas responsabilidades para outras pessoas. Quantos de nós deixamos a responsabilidade para o pai, para o marido, para o namorado? Entregamos a nossa felicidade na mão de alguém. Ô, minha querida. Relemaia chode, redia chomi refaz. Eu vejo Deus mexendo uns papéis por tua causa. Releio de kirra, de soe, de kirra. E aí o Eterno diz assim, não é aquisição financeira da tua família. Não é o poder financeiro dos lugares onde você frequenta. Eu, Deus, vou fazer por você. Houve momentos que você pensou em desistir de você. Suicídio bateu na porta, começou a arrancar cabelo, começou a querer cortar pulso, mas hoje Deus vem como um antidepressivo, lapidando a tua alma. O cuidado de Deus chegou e Ele diz, sou eu Deus que te levo para longe, porque tu disse, Senhor, me tira daqui. E o Eterno está dizendo, eu já preparei passaporte, eu já preparei casa, eu já preparei abrigo, apenas tenha paciência. Talvez, no meio das ervas daninhas, uma das coisas que você esqueceu foi de cuidar de você mesmo. Talvez no meio desse jardim, você aceitou que algumas larvas, algumas sanguessugas encostassem em você e roubassem a sua essência. Hoje é noite de se limpar diante do jardineiro. Hoje é noite de você se colocar nesse jardim e dizer, Deus, eu não quero ser nutrido por nada que não seja teu. Eu não quero ser nutrido por nada que me faça crescer em dor, crescer sufocada, crescer em cobrança.
Quantas das vezes tem pessoas que até querem nos ajudar, Anderson, mas fala, fulano só chegou lá porque fui eu que fiz. Não, não, você só chegou porque foi Deus que projetou você para chegar lá. Já estava escrito na mão de Deus que seria dessa forma. No caderno de Deus já estava resolvido que Ele iria fazer desde o momento em que você tivesse paciência para deixar Ele executar. E nessa noite é noite de tirar os carrapichos. Você sabe que uma das coisas não foi fácil, mas eu vou dar 2 exemplos rapidinho aqui. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, uma amiga de abraçar, de chorar, de contar histórias. E ela orou para que Deus devolvesse ou fizesse ela casar com um rapaz que ela já amava. Ela namorou esse menino uns 7 anos. E aí ela chorava demais para aquele relacionamento dar certo. E aí eu disse para ela assim, ó, existe a vontade e a permissão. Por que você não pede a vontade de Deus? Não, mas eu amo ele, eu amo. E eu contei para ela. Eu me divorciei, me separei no ano de 2017. O divórcio foi no final de 2017. E quando aconteceu esse divórcio, pastor, quando aconteceu a separação, foi uma das coisas mais doloridas da minha vida. Doeu tanto, porque eu não lembro da morte da minha mãe. Eu lembro que a pessoa que eu amava saiu de dentro de casa dia 10 de maio. Minha mãe morreu 25 de maio. Eu não chorei. Eu chorei a perda do marido. Eu chorava porque eu via a minha melhor amiga andando com meu marido de mão dada, dizendo, aceita que dói menos. Eu fui perceber a morte da minha mãe depois de 1 ano, quando no momento de dor, de desespero, eu peguei o telefone e falei, vou ligar para minha mãe. E minha mãe morreu. E aí eu fui enfrentar o luto da minha mãe. Só que nesse inteirinho eu fiquei orando, dizendo, Deus, traz meu marido de volta. Senhor, eu amo esse homem. Eu não sei viver sem esse homem. Isso aí eu estou contando para minha amiga e agora estou contando para vocês. E eu não sei viver sem esse homem. Esse homem é a minha vida. E aí eu fui esquecendo de mim. Eu fui me envelhecendo. Fui ficando frágil, fui ficando fraca. Fui ficando sem graça. Até que um dia, Deus acho que cansou. Apesar de Deus não cansar. Mas Ele olhou para mim e disse assim, é isso que você quer? Eu vou dar esse homem para você. Eu vou trazer esse homem, mas eu vou trazer ele esmagado. E eu falei, uau, esse é o Deus que eu conheço. Quando Ele quer, Ele faz. E ali eu descansei e fiquei feliz, esperando esse homem vir esmagado. Eu fui pregar na cidade de Louveira. Quando eu cheguei em Louveira, tá lá uma pastora bonitona, pregando também. Quando terminou o culto, ela veio me abraçar, eu abracei ela. E ela disse assim, eu senti de Deus de levar você na minha casa. E eu sou ruim na casa dos outros. Eu sou daquela de pregar e já ir para minha casa, vida corrida. E aí eu falei para ela, vai demorar? Ela falou, não, rapidinho, passar um café para você e vamos embora. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Quando eu cheguei na casa daquela pastora, a irmã dela já tinha feito café, a mesa estava posta. Eu olhando para aquela mulher linda, cabelo esvoaçante. E eu escutei um barulho assim. E aí eu falei para ela, sua irmã, acho que quando fez o café deixou o gás ligado. E ela falou, não, pastora. Ela não sabia a minha história e nem eu a dela. Ela falou, não, pastora. Eu sou uma mulher que meu marido foi embora, ficou 12 anos fora de casa. E eu fiz um desafio com Deus. Falei, Deus, o Senhor é Deus, traz o meu marido. E Deus falou, eu vou trazer, mas vou trazer esmagado. Ela me levou no quarto. O marido dela estava assim, ó. Se mexesse, era só o olho. Ei, querido, tem coisas que Deus permite, porque você está pedindo, você está apelando, você está querendo do seu jeito. Agora tem coisas que são a vontade de Deus. Quando eu olhei aquele homem naquela situação, eu disse, Deus, eu não quero. Eu sei andar sozinha. O nome dele não é oxigênio, o nome dele não é Deus. O Senhor vai te curar a ferida do meu coração. O Senhor vai tirar essa erva danina de competição, porque ela não é namoro não, eu queria competir mostrando para ela, viu, voltou. E eu quero viver em paz. E eu contei isso para minha amiga. Minha amiga chorou, mas ela disse, não, eu amo ele demais.
E aí ela casou com esse homem. Esse casamento durou 3 anos. Nasceu uma menina linda que é autista. A primeira atitude desse homem foi pegar a mala e ir embora. Eu falei, você não pode comprar nada de Deus. Foi você quem pediu. Hoje essa criança preenche o coração dessa mulher. Hoje essa criança tem sido a água que rega o jardim dela. Ei, sabe o que eu estou dizendo? Talvez você também foi abandonado. Abandonado pelos teus pais, abandonado por amigo, por esposo. Mas eu vim aqui para dizer que Jesus, Ele não te abandona. Eu quero nessa noite orar por você. Eu quero orar para que Deus venha alinhar as tuas emoções. Que você saia daqui com a sua saúde emocional inteira. Enquanto ela louva, coloca as mãos sobre o seu coração. Não dá para trazer aqui na frente? Então coloca a mão no seu coração. Você acha que dá, pastora? Vem aqui à frente então. Eu quero orar por você. Você que fala, Senhor, eu preciso ser podado em algumas áreas da minha vida. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso reconhecer o Senhor como Deus Pai. Eu preciso ter o Senhor mais perto de mim. Eu não posso ser uma planta que é jogada no solo. Porque quando nós somos só jogados em cima do solo, nós não temos raiz. Deus não está preocupado com as nossas flores. Ele quer a nossa raiz. Vem vindo para frente enquanto nós vamos adorando ao Senhor.